A minha oração, minhas últimas orações, desde que cheguei aqui praticamente, tem sido: Deus, coloca o amor que Jesus tinha pelos pecadores em meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse que Deus teve para com o perdido? Paulo fala assim: Deus nos amou estando nós em nossos pecados. Deus não nos amou porque eu era filho de pastor. Deus não amou você porque você tinha uma vida retinha, tudo certinho. Não, Deus amou você porque você estava perdido mesmo. Esse amor é o amor incondicional, esse é o amor ágape. Esse é o amor que eu preciso ter, que você precisa ter, que nós precisamos ter. O amor que é o amor que Jesus tinha pelos pecadores, que Jesus teve por mim, teve por você. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Fale com Deus agora, pedindo para que a palavra mexa com você, possa, nessa conclusão, ainda abençoar a nossa vida, para nós irmos para os nossos lares com o coração cheio da palavra do Senhor. Deus quer falar e Deus fala para quem veio, Deus fala para quem quer que Ele fale, Deus não fala para quem não quer ouvir. Deus, nós temos a Tua palavra em mãos, a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, Senhor, que habita em nós para revelar a palavra. Nós temos nesta noite também, Senhor meu Deus, os nossos corações voltados para Ti. E nós sabemos que esse querer ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, isso não vem de nós mesmos, isso é obra do Teu Espírito Santo, é obra do Senhor, uma obra sobrenatural. Cada crente que veio aqui nesta noite, cada um de nós, meu Deus, temos plena consciência que nós estamos aqui porque o Senhor nos comprou. O Senhor nos trouxe para nós ouvirmos a voz do Senhor, Te adorar, e aqui é o lugar próprio para que isso aconteça. Receba nossa gratidão, Senhor, por estarmos neste lugar, aptos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que amor é esse? Amor diferente. Que amor é esse tão diferente, muito diferente de tudo aquilo que se diz sobre o amor? Primeiro, eu já disse aqui que a igreja de Coríntios, Paulo escreve uma carta para a igreja de Coríntios, que era uma igreja atribulada. A cidade era uma cidade profana, promíscua, uma cidade completamente fora do padrão. Era mais ou menos assim como se falasse de uma cidade que você sabe que é depravadíssima. Aqui na América tem algumas, quando se fala em Dallas, Chicago e algumas outras, até mesmo Nova York, se fala de cidade depravada, cheia de pecado, sabe? A cidade de Coríntios era assim, tinha um templo enorme lá, da deusa Afrodite, e essa deusa Afrodite é a deusa do sexo. E o que acontecia lá naquele lugar era que tinha 1000 prostitutas espirituais, e os homens vinham de cidade para cultuar essa deusa através do sexo, através das prostitutas. Aí você pode começar a dimensionar a confusão que era essa cidade, a turbação que era essa cidade. Aí Paulo escreve, porque o pecado de fora estava entrando na igreja. O povo estava começando a achar que nem tudo é tão diferente do mundo assim. Por exemplo, até a questão do sexo. Tinha, no capítulo 5 de 1 Coríntios, tinha um rapaz que estava dormindo com a madrasta, e a igreja sabia disso e ninguém falava nada. E Paulo diz, tem que tratar o caso. E eu estou chateado com vocês, que vocês nem estão tristes por causa desse pecado. Irmão, se tem alguma coisa que tem que nos deixar tristes, é o pecado. Se tem pecado na minha vida, se tem pecado na sua vida, eu não posso ficar contente. Eu digo sempre para Marta que eu não me conformo com a vida de pecado que eu levo. Se eu tenho pecado na minha vida, eu fico inquieto, eu fico horrorizado. Se eu sei que algum irmão está passando por isso, eu quero ajudar, mas eu fico muito revoltado com o pecado. Triste com o pecado. O pecado é uma desgraça que corrói o ser humano, corrói a igreja, corrói pastores, corrói tudo. Ontem eu liguei a televisão, estava passando os canais e peguei Dimel Swaggart pregando na igreja e cantando. A voz é a mesma, está bem mais velho, mas a igreja acabada.
Quando eu falei, esse homem aí, ele lotava, esse homem ia para todo mundo. No Brasil, ele lotava os maiores estádios do Brasil, pregando com veemência, aquela banda enorme, aquele coralzão, fazia aquele show tudo. O pecado entrou, sabe, fez o homem, sabe, é homem de Deus ainda, mas agora acabado, olha assim, acabou de se o pecado não tivesse entrado na vida desse homem, talvez ele ainda continuaria como Billy Graham, sabe, até de bengala Billy Graham estava enchendo o estádio por aí. Eu falei, o que o pecado faz? Paulo está escrevendo que o amor supera toda essa podridão do pecado. Aí você abre a Bíblia comigo, você vai ver, se você não tiver amor, você não vale nada. Eu não valho nada, a igreja não vale nada, barulho não vale, banda não vale, música não vale, dons espirituais não vale, nada vale. Se tirar o amor, tira a vida da igreja, tira a vida do pregador. Se tirar o amor, tira a vida do crente. Por isso, Paulo começa dizendo assim, eu já disse que no grego é muito definido o amor. A palavra amor para nós, português e no inglês, amor é amor para tudo. Eu amo a carne, eu amo minha esposa, eu amo a Deus. Eu amo. Amor é a mesma palavra. No grego tinha 5 tipos de palavras para definir de que você está falando. Qual é a profundidade do amor? Epitomia, existia eros, filéu, ágape e estorgê. Ágape é o amor que Paulo fala aqui, que é o amor profundo, o amor de Deus, incondicional. Estorgê fala sobre família, proteção. Epitomia fala sobre sexo. Eros fala sobre o sexo romântico. E filéu fala sobre filantropia. Isso só para a gente saber que o amor aqui é muito definido, não é um amor qualquer. É um amor incondicional, o amor mais profundo, o amor que vem de Deus e que volta para Deus. Diz no versículo 4, olha aí comigo. O amor é paciente, já falamos. O que é o amor paciente? Paciente com as pessoas. O amor é bondoso, não é bondoso só de dar esmola, não. Bondoso de ser gracioso, de ter graça. Pessoas que, sabe, que estão sorrindo, que não dá pancada, que não é rude, que não é bruta. O amor é bondoso, o amor tem sempre assim uma palavra legal. Quando a pessoa tem esse amor no coração, você gosta de estar junto dessa pessoa, gosta de ouvir. Está sempre alegre, está sempre contente. Difícil dar uma patada, como diz o brasileiro. O amor não inveja. Se eu não tive, você também não vai ter. Eu quero que a desgraça aconteça na sua vida, porque aconteceu na minha. O amor é, ainda que eu esteja na pior, eu desejo o seu melhor. Ainda que a minha vida esteja esbagaçada, eu quero que você não passe o que eu estou passando. O amor não se vangloria, quer dizer, você não fica dizendo que você é, você vai dizer que o outro é. Aí a Bíblia diz para deixar os outros falarem sobre você e não você mesmo. O amor não se orgulha. O orgulho aqui é essa explosão do ego. Eu estou com muito, estou lá em cima. O amor não maltrata. O maltratar aqui tem a ver com abusar da bondade da pessoa, passar por cima da ingenuidade das pessoas às vezes. Isso acontece muito no namoro, isso acontece muito em muitas áreas, quando a pessoa maltrata uma outra pessoa com maldade. Não procura seus interesses, quer dizer, eu quero para mim, mas eu quero para você, eu não vou pensar só em mim, eu tenho que pensar em você. Essa questão do egoísmo, quando se tem amor, a pessoa para um pouco de pensar só em si, vai pensar no outro. O amor não se ira facilmente, já falamos isso aqui no sábado passado. Estupim curto, pavio curto, briga, fala, estoura. Não, ele pensa, deixa passar. Queridos, é um amor completamente diferente. O amor não guarda rancor. Sabe o que é guardar rancor? Fazer uma agenda. Dia tal a pessoa fez isso comigo, dia tal fez isso. Aí uma hora estoura, joga tudo na cara. Você já fez isso comigo aqui. Eu tenho anotado tudo. O amor não faz isso, o amor esquece, deixa para lá. O amor não se alegra com a injustiça ou com a iniquidade. O mundo está cada vez pior, mas nós, quando se fala de pecado que está acontecendo, está adentrando o país, homossexualismo, confusão toda que a gente percebe no mundo, sabe? O jovem ter relação sexual antes do casamento, isso parece uma normalidade, irmão. Isso não pode ser para a igreja a normalidade. Isso tem que ser sempre anormal, isso não pode ser normalidade. Por quê? Porque a Bíblia é contra. Aí você sabe que você tem que levar a vida assim, você sabe que todo mundo está fazendo isso, mas você tem que fazer o quê? Você não se alegra com isso. Tem que falar assim, eu não estou contente com o mundo. Isso não é o padrão de Deus. Então, a gente não pode ficar contente. Ah, todo mundo faz, tá maravilha, é isso mesmo. Não, sabe, por isso que eu digo que eu sou muito mais
Eu sou muito mais contente com a vida quando eu era jovem do que a vida dos jovens hoje. Eu disse sempre, eu com 17 anos eu vim para Jesus para acabar com o pecado. Voltei para Jesus, nunca mais, nada de sexo, nada de bagunça, nada, só cultuando a Deus. Será que eu era menos homem? Será que não aguentava? Aguenta sim, se amar o Senhor mesmo de coração, aguenta. É o que eu passo para meus filhos. Se obedece é outros 500. Mas é o que eu passo para ele, porque eu não me alegro com a injustiça, com a iniquidade. Mas o amor se alegra com a verdade. Quando você prega a verdade e a pessoa não aceita, você fica chateado, porque você quer ver o pessoal aceitando. E quando alguém aceita a verdade, você fica contente, porque alguém está aceitando a verdade. Tem um rapaz que voltou para Jesus agora, lá em Cliffside Park, que é o Paulinho, o irmão da Gleides e da Doris, que vocês conhecem. É uma coisa fora do normal, porque eu, naqueles 40 dias, um dos nomes que eu orei foi ele. Botei, 5 minutos, às 5 horas, por 5 pessoas. Um dos nomes que eu coloquei naqueles 5, Paulinho. Aí eu estou orando, está diante da minha cadeira lá. Deus abençoe o Paulinho, salve o Paulinho, mas meu coração, caso perdido. O cara é tribuloso demais, Jesus salva o Paulinho, traz de volta Jesus, mas é caso perdido. Então eu orando, sabendo que Deus pode fazer, mas eu duvidando. Irmãos, esse cara volta para Jesus com uma força tão grande, ele começa a pregar, os amigos estão começando a deixar ele de lado, não querem nem encontrar com ele mais, porque ele só sabe pregar. Folheto na mão, pregando para todo mundo. Eu falo, meu Deus, como é que ele está fazendo isso? Aí eu me alegro com a verdade. O cara voltou para o Senhor, está pregando, está entusiasmado com Jesus, que maravilha. Eu tive um sonho com ele, falei para ele no sábado, eu sonhei que ele estava em pé assim, eu estava vendo um demônio do lado dele. E de repente, quando eu vi aquele demônio, eu falei assim, é um demônio, que era um ser meio monstruoso, a cabeça meio torta, e aquele monstro entrou dentro dele. Quando entrou, eu comecei a expulsar. E o demônio estava discutindo comigo se eu tinha condições para isso. Eu estava declarando para os demônios, para o demônio, que eu tinha condições, que eu era redimido por Jesus, que eu tenho autoridade na palavra de Deus, tenho autoridade, e o demônio deixou. E eu acordei e depois eu contei para ele. Eu falei, na verdade, foi o inverso do meu sonho, porque eu acordei e comecei a pensar, o demônio está do lado, entrou dentro? Não. O demônio estava dentro e saiu, porque eu tinha um demônio. Aí ele ficou emocionado, começou a chorar, dizer glória a Deus. Eu falei, tinha um demônio dentro de você que te levava para as drogas, um demônio dentro de você que te levava para sexo ilícito, um demônio dentro de você que fazia você fumar desenfreadamente, um demônio que não tinha, tirou o querer, você foi criado na igreja, tirou o querer de vir para a igreja, isso é um demônio dentro de você. E o demônio saiu, está do seu lado agora. Agora, tome cuidado, ele está no seu encalço, ele vai ficar do seu lado, te perturbando. Nós vamos orar, você vai ter vitória no nome de Jesus. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem tragar, mas se nós não dermos lugar ao diabo, ele não entra. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora nós vamos para a última parte do amor aqui, que fala o amor, o que é depois? O que diz? Tudo. O amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade. O amor, o quê? Tudo sofre. Repito, o amor tudo sofre. Está fraquinho, vamos lá? O amor tudo sofre. O que essa palavra tem a ver com amor? O amor tudo sofre. Primeiro, essa palavra tudo sofre tem a ver com telhado. Aí você vai, mas o que tem? No grego, o sofre aqui tem a ver com telhado. Telhado é a proteção. Então esse amor tudo sofre é a proteção. Aguenta pancada, chuva, tempestade, granizo, aguenta tudo. Então sofre tudo para que o outro não seja atingido. É isso que Paulo está dizendo. A palavra sofrer tem essa raiz de telhado, porque o telhado cobre, protege. Você às vezes tem decepção, o amor cobre para que você não vá fazer, não vá vingar. Fracassos na vida, ventos, circunstâncias adversas, o amor tudo sofre. O amor, ele dá abrigo para as pessoas que estão sendo bombardeadas. Quando alguém está falando, malhando uma pessoa, se você vê alguém que antes diz assim, ó, vem para cá, eu vou te apoiar, eu quero te ajudar, isso é pessoas que têm amor, porque a nossa tendência carnal é se alguém está falando, a gente mete o malho. Se alguém está passando por uma necessidade, a gente quer pisar em cima. Mas quando a pessoa tem esse amor de Deus no coração, a pessoa sempre abriga, não é bem assim não, eu acho que não foi assim não. Quando a pessoa faz assim, essa pessoa tem amor, que dá abrigo, que dá ombro, ouvido, que não espalha, sabe, o pecado, que não espalha a fofoca, que não espalha, isso aí é amor, amor que protege. O amor ama o pecador, ele mesmo sabendo que o pecado é uma desgraça, que o pecado está até fazendo mal às pessoas, nós conseguimos amar, proteger o pecador, para que ele seja salvo, para que ele se arrependa. Então o amor tudo sofre, é amor telhado.
Depois diz, o amor tudo o quê? Tudo crê. Repito, o amor tudo crê. Mais uma vez, o amor. O que é tudo crer? Não é crer em tudo não, queridos. O amor crê em tudo, não é? A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que quem tem esse amor de Deus, ele crê em tudo aquilo que Deus diz, ele crê em tudo aquilo que a palavra de Deus diz, crê em tudo, mesmo que não entenda tudo. Irmãos, a gente não entende tudo da vida. O Ed René pregou lá em Newark, na igreja do pastor Renato, quando eu trouxe aqui, então eu dividi o Ed René com o Newark também. Ele ia pregar só aqui, e lá em Cliffside eu falei, não, ele tem que pregar lá em Newark também, para o pessoal de lá ouvir os pastores, e tinha um bom número de pessoas lá. Lá ele pregou um sermão, foi tremendo, aqui também ele pregou demais, e lá em Cliffside foi demais, o homem é fera mesmo. Aí ele pregou que a vida, ela tem algumas caixas que você deve encaixar. Qual é a caixa que você entra? Existe a caixa de que Deus não existe e o mundo faz sentido. Ou seja, Deus não existe Deus, mas o mundo faz sentido, porque as coisas estão dando certo, a ciência está aumentando, as coisas estão dando certo aqui, então sem Deus, o homem está conseguindo arrumar, o mundo está conseguindo, então o mundo faz sentido. Existe uma outra caixa, Deus não existe e o mundo não faz sentido, ou seja, Deus não existe, o mundo não faz sentido nenhum, as coisas não têm propósito, não tem final, isso vai acabar tudo, isso, sabe, não tem perspectiva futura. Deus não existe e o mundo não faz sentido. Mas existe uma outra caixa que diz o seguinte: Deus existe e o mundo faz sentido. Essa é uma outra caixa. Deus existe e o mundo faz sentido. Então Deus existe e o mundo está caminhando para isso. Sabe, a predestinação de Deus, vai acabar tudo certinho, arrumar tudo, então o mundo faz sentido, vai melhorar, o mundo vai melhorar, porque existe um Deus que está melhorando o mundo. Qual caixa que você já encaixou aí? Existe a última, que eu encaixo. Deus existe e o mundo não faz sentido. Deus é Deus, Ele é criador de todas as coisas, mas o mundo não faz sentido. Por quê? Você começa a olhar para a vida, você vai ter decepções tremendas, coisas que você não vai entender. Por isso o pessoal, os algozes de Deus, aqueles que zombam de Deus, dizem assim: por que no mundo há tanta coisa ruim? Por que acontece tanta desgraça? Por que tanta morte? Por que inocente morre? Por que guerra? Por causa disso? Por que terremoto? Aí você fala, Deus existe, mas o mundo não faz sentido. Aí aqueles que não creem em Deus, então o mundo não faz sentido e Deus não existe. Mas nós sabemos que Deus existe, mas o mundo não faz sentido, porque eu não explico muita coisa no mundo. Tem coisas que acontecem que eu não tenho explicação. Sabe, as injustiças, o pecado, a morte, calamidades grandes, países pobres, com terremotos para arrasar tudo, como foi o caso do Haiti, sabe, lugares que já é paupérrimo, aí a coisa vem o terremoto, vem a avalanche, enchente, acaba com tudo. Aí você fica olhando na televisão e fala, meu Deus, não faz sentido isso, não faz sentido. E os ricos cada vez mais protegidos, mais guardados, e os pobres cada vez. Então essas coisas todas você começa a olhar e fala, o mundo não faz sentido. Gente boa morrendo e gente ruim vivendo. É ou não é? Gente boa sendo condenada e gente ruim saindo ileso aqui. Teve uns casos aí terríveis de atletas que têm dinheiro, que mata a esposa, que faz isso, e estão soltos por aqui, estão soltos no Brasil. Como é que pode? E outros às vezes são até inocentes, que não tem muitos casos no Brasil, então como tem de gente que passa 30 anos na cadeia, depois vai verificar, são inocentes, não tem nenhuma condenação. Isso é triste, acabou com a vida da pessoa numa cadeia, porque era pobre, porque não tinha condições de pagar bom advogado. Queridos, essas coisas todas mostram assim, Deus existe, mas o mundo não faz sentido. Por isso que a Bíblia diz assim, eu creio no meu Deus, eu não entendo tudo na vida, mas eu creio no meu Deus. O amor tudo crê. A Bíblia, queridos, dia 1º de março, antes de ontem, eu fiz 48 anos de batizado nas águas. Data memorável para mim. Tinha 10 anos para 11 anos de idade, quando lá na cidade de Porangatu, Goiás, hoje é Tocantins, eu entrei numa lagoa bonita que tinha na cidade lá para ser batizado nas águas, porque meu pai via que eu tinha caráter, que eu era um menino de Deus. Fui batizado nas águas, aí eu marco, sempre fui muito detalhista, marco data de tudo, aí marquei a data, dia 1º de março, nunca mais esqueço, 48 anos. Aí eu começo a pensar, e minha vida de ministério? Deus tem abençoado a minha vida de ministério, tem pregado o Evangelho, 40 anos como pastor, já li a Bíblia 38 vezes, eu estou precisando ler mais a Bíblia, porque eu não quero passar um ano
no meu ministério sem ler a Bíblia toda. Então estou faltando 2 anos, mas eu pego isso aí rapidinho. Eu falei, eu estou lendo a Bíblia, conheço, fiz 2 faculdades teológicas, eu conheço a palavra e tal, mas quanta coisa eu não entendo na Bíblia. Leio, não entendo. Aí se alguém pegar a minha Bíblia, aqui eu tenho, eu estou aberto aqui, e já tem aqui um laranjado na minha Bíblia, eu não sei explicar isso. O meu filho está estudando, quando eu dei uma Bíblia minha, riscada assim, colorida, para ele levar para o seminário no Brasil, o neto levou, aí depois ele questionava, porque ele ficava procurando o Rosinha e falava para mim, mas e o Rosinha, pai, isso aqui é fácil. É fácil, meu filho, é fácil para você, para mim não é. Para mim eu não entendo, você entende, né? Não, mas isso aqui deve... Depois, agora ele está começando a ver que o que é que eu estava dizendo que eu não entendo. Ah, é mesmo, isso aqui não tem explicação. Eu vi aqui, o senhor colocou laranja aí na Bíblia, o que isso aqui. Eu falei, realmente, são coisas que a gente lê. Fala, meu Deus, eu não entendo. Só que tem uma coisa, você não entende, mas você recebe porque sabe que este livro aqui é a palavra de Deus. Isso é tudo crer. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que eu não vi. Eu creio na ressurreição de Jesus. Eu não estive lá no túmulo. Eu estive, né? Tive o privilégio de ir lá no túmulo de Jesus, ir lá onde ele foi crucificado, andar em Jerusalém, mas você não foi, né? Você não foi. Mas você não crê como eu, você crê igual a mim. E eu não passei a crer em Jesus porque eu fui lá, não. Eu já cria antes. E vou dizer uma coisa para você, não me ajudou muito, não. Na questão de crença, zero, não me ajudou nada. Saí de lá, às vezes, até mais confuso, porque tem 2 túmulos lá, tem 2 túmulos. Qual que é o verdadeiro? Falei, Jesus amado, tem 2 lugares onde ele foi crucificado. Qual é o verdadeiro? Falei, que confusão. E às vezes por trás disso está o turismo, está o dinheiro, sabe, a política. Eu falei, meu Deus, aí não gostei disso aqui não. Agora minha pergunta é, eu cria em Jesus, fui lá, voltei crendo, vou crer sempre. Eu não entendo tudo sobre Jesus, sobre a encarnação, sobre a volta dele, mas eu creio que meu Jesus é o Senhor, eu creio que meu Jesus é o meu Deus. Tudo crê, o amor, crê em Jesus assim, crê na Bíblia assim. Queridos, que coisa linda. Agora, aqueles que creem em tudo, esse aí que está mal. Esse não tem amor de coisa nenhuma. Crê em tudo. Ah, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio no santo, eu creio na religião, eu creio naquilo, eu creio... Irmão, quem crê em tudo. É a mesma coisa de eu dizer para vocês assim, Deus está em tudo. O que você acha? Deus está em tudo. Quem é que sustenta o universo? Quem é que sustenta? Deus. Quem é que dá vida à água? Quem é que dá vida à terra? Quem é que dá vida aos pássaros? Deus. Então Deus está em tudo. Deus está em todo quanto é lugar. A Bíblia diz que Ele enche todo o espaço da atmosfera, do universo, o espaço da atmosfera. Ele enche todos os espaços. Nesse lugar aqui, isso aqui está cheio da presença de Deus. Vocês creem nisso ou não? Deus é Deus, que está em todo lugar. Agora, só que é uma coisa. Deus está em tudo, mas tudo não é Deus. Aí que está a diferença. Ele está em tudo. Quem crê em tudo? Não, Deus está nisso. Isso aqui é Deus. Por isso que lá na Índia, adora tudo. Porque ele tem essa dimensão, Deus está em tudo, macaco tem Deus, tem vida, então o macaco é Deus. O rato tem vida também, então o rato é Deus, barata, é Deus também, aí vira Deus, tudo vira Deus. Não, nós sabemos que Deus está em tudo, a imanência de Deus controla todo o universo, mas tudo não é Deus. Deus é o controlador, mas Ele é uma pessoa maravilhosa, que tem o seu trono, que controla todo o universo, a nossa vida, e nós devemos adorar somente a Ele e não as coisas que Ele criou. Então o amor, tudo crê. Crê em quê? Em Deus. Crê em quê? Na palavra. Crê nas promessas de Deus. Eu creio em tudo que a Bíblia diz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Depois, o amor tudo espera. Diga comigo, o amor tudo espera. Espera o quê? O crente que tem esse amor, ele não vive desesperado, porque sabe que o final vai dar certo. O mundo não tem sentido. Mas o final, Deus já traçou o final para a igreja, já traçou o final, sabe, de novos céus e nova terra. O Apocalipse mostra isso para nós. Então você vive aqui lutando com problemas, a morte entrando no seu lar, a doença entrando, é o câncer, é coisas drásticas. Você não entende muito bem isso, mas a esperança do crente é um dia Deus vai acabar com tudo isso. Um dia Ele vai botar ponto final, novos céus, nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem nada. Nós vamos viver para sempre nessa esperança que nós hoje aguardamos, que um dia vai acontecer, porque fiel é aquele que promete e cumpre. Por isso o amor tudo espera, eu espero. Lá no versículo 13, diz assim, leia lá, 1 Coríntios 13, 13. Assim, ou agora, permanece 3 coisas. Quais são as 3 coisas que permanecem? Os 3 dons. Quais são? A esperança,
o amor, a fé, a esperança e o amor. Repita. Sabe por que é fé, esperança e o amor? Porque nós, agora permanece. Paulo está dizendo, agora, pois, permanece. A fé. Deus me dá uma fé, Ele coloca uma fé, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, Ele coloca uma fé no meu coração, para eu crer só em Jesus. Antes, Emília, você cria um punhado de coisas, é ou não é? Cria, porque você não tinha essa fé objetiva. Eu creio em tudo que meu pai me ensinou, minha mãe, minha avó, minha tia, eu creio em tudo, minha religião, sabe o que o Portugal me ensinou? Aí você vai crendo em tudo. Aí você começa a usar pezinho de coelho, você não sabe nem, né? Como é que você vai usar pezinho de coelho, achando que pezinho de coelho, pé de coelho, dá sorte? No Brasil, você anda assim, você viu um punhado, todo mundo com pezinho de coelho aqui pendurado. Falei, se pé de coelho desse sorte, o coelho não morria. Danado morreu para você usar lá e não tem nada disso. Ferradura atrás da porta, coloca ferradura. No Brasil, nos bares, você vê ferradura de cavalo para dar sorte. Se desse sorte, cavalo não puxava a carroça. Aí a gente começa a pensar em tudo isso, galinha de arruda na orelha, põe um galinho de arruda aqui. Ó, isola, na madeira, não pode ser no vidro não, tem que ser na madeira, bate na madeira. Quem inventou isso? Aí o pessoal está crendo em tudo, nós não. Um dia Deus colocou uma fé em nosso coração, nós deixamos pé de coelho para lá, ferradura para lá, vassoura atrás da porta para lá, vamos deixando tudo isso, falando, cara, eu não creio nisso não. Sabe o que eu creio? Eu creio num Jesus vivo, que morreu, ressuscitou, que intercede por mim, que ora por mim, que está comigo, é nele que eu creio. Aí você conversa só para Jesus, tudo para ele. Seu Salvador, ele é o seu médico, ele é seu conselheiro, ele é tudo, porque o nome dele é isso. Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele é tudo. Então você corre para Ele, Ele é maravilhoso. Você não precisa de mais nada. O Senhor é o meu pastor e... Você não precisa de mais nada. Nada me falta. Sabe, numa versão nova que saiu, diz assim, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Não, Jesus mais ferradura. Jesus mais isso. Jesus completa todas as coisas, você não precisa de mais nada. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, porque Ele supre tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Amém, queridos? Por isso diz aqui o amor, tudo espera. Então nossa esperança é em Jesus, nossa esperança é nele. Espera nele, crer nele, fica com o pé nele. O salmista, no Salmo 39, dá uma olhada lá, depois a gente volta aqui para 1 Coríntios 13. Salmo 39, você sabe que está passando uma minissérie, uma série na TV Record de Davi? Quem está assistindo? Alguém está assistindo? Na Record, Davi? Só eu? Jesus, só a graça. Gente, é uma coisa fora do normal. Davi está com muito mesmo. A série é demais. Aí eu estou assistindo, eu fico assim, depois... Da semana passada eu assisti 2 vezes, falei, eu vou assistir de novo, tá bom demais esse negócio. Davi sofrendo muito, agora ele é o rei, ungido por Deus, perseguido por Saul, ele está agora morando dentro do reinado dos filisteus. Ele agora, Davi, é servo do rei Aquis dos filisteus. Ele falou, dá proteção para mim e para os meus homens, que eu vou ser teu servo. Ele é um grande guerreiro, Aquis está doido com ele. Só que agora, terminou, terça-feira vai passar de novo. Agora está no pé o seguinte... Agora ele falou assim, agora nós queremos acabar com Saul, nós queremos acabar com o povo de Israel. Agora que está o negócio. Davi vai lutar contra o povo de Israel, vai lutar contra Saul, então terminou aí. Eu falei, agora eu não perco mesmo, porque eu quero saber como é que Davi vai sair dessa. Eu sei por causa da Bíblia, mas é bom saber, porque a cena lá é muito bonita. E o Davi, ele ficou na caverna, ele ficou passando fome. O pessoal que veio juntar com ele era tudo homem, todos os homens desgraçados, homens sem nenhuma condição, sujo, mendigo, sabe, jogado. Todos juntaram-se a ele para formar um exército de mendigos, de homens que não prestam. Era o exército de Davi. Aí Davi escreve no Salmo 39, ele escreve o seguinte, Senhor, eu estou mal, hein? Os inimigos estão zombando contra mim. O Senhor parece que o Senhor também está contra mim também. Eu não sei o que fazer. Davi está apavorado no Salmo 39, um dos salmos que ele mostra a tristeza dele, a angústia dele. Mas sabe o que ele diz? No versículo 7, 39, 7. Mas agora... Senhor, que hei de esperar? Olha só, Senhor, o que é que eu vou esperar? Minha vida está um caos lá embaixo. Mas ele não termina aí. O que hei de esperar? O que diz o restante do versículo? O que eu vou esperar? Eu não espero nada da vida, não. Ele diz, a minha esperança está em ti. A minha esperança é o Senhor. Aí ele continua dizendo, eu estou mal, Senhor, tira os olhos de mim, porque o Senhor vai ver um homem com o coração amargurado, triste.
mas o Senhor é a minha esperança. O cristão é da mesma forma. O câncer chega, ele diz, Senhor, o que eu vou esperar? É morte. A doença chega, os problemas, crise financeira, seja lá, está mal, Senhor, está mal. Mas a minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. Amém, queridos? Que texto bonito, né? Poderia ler um punhado de texto aqui que fala dessa esperança. Mas vamos para a última qualidade do amor. O amor tudo suporta. Repito, o amor tudo suporta. Mais uma vez, o amor tudo suporta. O primeiro qual que é? Primeiro, qualidade do amor, qual que é? Primeiro, lá no início, versículo 1. Primeiro, paciente. Paulo começa com paciente, o amor é paciente. Agora Paulo termina com o amor tudo suporta. Qual é a diferença? Parece a mesma coisa. Paciente com pessoas, tudo suporta com circunstâncias. O amor paciente é o amor com as pessoas. Ter paciência com a esposa, ter paciência com os filhos, ter paciência com o pastor, ter paciência com o irmão, ter paciência com o patrão, ter paciência com o empregado. Começa a ter paciência com o mundo, porque se você não tiver paciência, você vai ficar doido. Mas agora, no final, Paulo diz assim, o amor tudo suporta. Sabe o que ele está dizendo? O amor, ele vai suportar cargas brabas em cima, seja o que vier, as circunstâncias. Queridos, e vem, hein? E vem, às vezes, sabe, a gente vê as coisas acontecendo, parece que a gente não vai ter força para enfrentar a vida. São circunstâncias adversas. Já passei por 3 delas. Você já passou por quantas? Quando a decepção é grande, quando o problema é grande, sabe que você vive assim, parece que acabou o mundo para você. Isso aí é que Paulo diz que o amor tudo suporta. Você entra num caos, mas você sai bem. Na Olimpíada de 1984, uma atleta suíça nos deu um exemplo de que como é que suporta. Uma das cenas que se repete sempre na televisão. Vocês lembram daquela atleta que estava correndo, de repente ela foi ficando atrofiada e ela não aguentava andar e começou a andar toda torta? Vocês lembram daquilo ou não? Viram? Aquela é uma das cenas, tudo suporta. Ela está na maratona, começou a atrofiar o músculo. E ela está sabendo que está ali perto, 2, 3 quilômetros. Ela vai andando. Os paramédicos, os médicos estão do lado dela. Se o médico põe a mão nela, ela perde. Ela não ia ser classificada como acabou a maratona. Os médicos ficam do lado enquanto ela está caminhando e diz, não toca em mim. Deixa eu ir. E ela foi caminhando. Quando ela chegou, atravessou, ela caiu. Os médicos pegaram, levaram para o hospital e tal, e ela recuperou. Mas aquela cena mostra a cena do cristão. Nós cristãos, nós estamos às vezes também bombardeados, lutas, problemas, você vai capengando, mas não para não, vai andando, na hora que você chegar no final da vida, como nós cantamos aqui no início, quando terminar a nossa vida, o Senhor Jesus vai estar lá para nos receber, sabe, com braços abertos, como fez com Estevão sendo apedrejado, pedra nele, batendo, ele disse, esse que eu vejo, o Filho do Homem em pé, à direita de Deus Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, perdoa o pecado dessa turma toda. Só quem tem amor tem força para enfrentar até a morte, como Estevão enfrentou, porque ele amava o Senhor e o Senhor o amava também. Aquela atleta não era o amor ágape, mas ela tinha força de vontade de chegar até o final. O cristão precisa dessa força de vontade, perseverar na dor, vale a pena. Agora, queridos, aí Paulo diz assim para terminar, ele fala assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. O amor é maior. Por que o amor é maior? Sabe por quê? Já falei, vou repetir. A fé é para você crer no Senhor Jesus. Uma fé objetiva para você crer. Então, você não tinha antes, Jesus te dá um dom de Deus te dá a fé, chamada fé salvadora, para você crer em Jesus. Quando você recebeu o Senhor Jesus nos céus, quando Ele voltar, você não precisa de fé mais. Eu preciso de fé porque eu não estou vendo Jesus. Cadê Jesus? Aí você precisa dessa fé. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ver nada. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Eu creio. Como a Bíblia diz, o amor tudo crê. Eu creio em Jesus. Aleluia por isto. É uma fé que Deus coloca. Quando Jesus voltar, você vai encontrar, vai vê-lo, vai ver o rosto dele, o brilho dele, a voz dele. Aí você não precisa mais de fé não. Você agora está vendo. Você faz parte do reino dele visivelmente. Você precisa de fé. A esperança. Você tem esperança de quê? No Apocalipse se cumprir, o Apocalipse, novos céus, nova terra, eu vou reinar com Jesus, você crê nisso, amém por isso, mas agora você já está lá, novos céus, nova terra, não tem morte, não tem nada, vai ter esperança de quê? O que você está querendo esperar, o que mais? O que você quer? Você não precisa de mais nada. Agora e o amor?
Amor, você ama o Senhor Jesus, que você não vê, você ama o seu irmão que você vê, você vai ter que amar o Senhor Jesus, que você vai estar vendo, você vai ter que amar o seu irmão que você está vendo, você vai ter que amar o reino de Deus que Ele instituiu para você. Então o amor jamais acaba, diz a palavra, porque havendo línguas vão cessar, ciência vai acabar, tudo vai terminar, mas o amor jamais acaba. Deixa eu ler com vocês o versículo que fala, o versículo 8, veja aí, o amor, o quê? Nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, a volta de Jesus, que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Tudo que é meio torto, a língua, a profecia, a esperança que a gente não consegue enxergar, meio embaçada, a gente não sabe muito bem, vai tudo aparecer quando Jesus voltar, que é o perfeito. Aí sim, nós estaremos para sempre com o Senhor e o amor jamais acaba. Aí Paulo diz o seguinte, quando eu era menino, quer dizer, quando eu estou nessa vida, eu sou um menino, não entendo de tudo. Falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos como por um reflexo obscuro. Quer dizer, eu não entendo muito bem das coisas futuras. É um reflexo obscuro. Como em espelho. Mas então veremos face a face. Olha só, veremos face a face o Senhor Jesus. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Eu vou conhecer o Senhor Jesus, Jesus vai me conhecer, porque Ele me conhece de trás para frente. Assim permanece agora essas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor jamais acaba. Repita comigo, o amor jamais acaba. Mais uma vez, o amor jamais acaba. O que eu preciso? Eu preciso de coisas eternas, eu preciso de coisas que não terminam, sabe? Quando termina é brabo. Sabe uma das coisas que eu estava pensando aqui sobre isso? No mundo em que nós vivemos, tem que fazer coisas frágeis para você comprar mais, não é verdade? Antigamente esse país aqui tinha o melhor material de roupa, ainda é, mas naquela época, umas calças de brinde, sei lá que pano era aquele, que ia daqui para lá para o Brasil, para a gente usava lá, que nem rasgava. Eu não sei como é que eles faziam uma coisa tão perfeita, tão boa. Tem gente aqui que casa com o terno, compra o terno, se ele não engordar nem emagrecer muito, ele casa com o terno e é enterrado com o terno depois de 60 anos de casado. Não acaba. Mas o mundo diz que mesmo assim, já acabou, já não tem mais esses panos. Hoje a fragilidade é grande em tudo muda, tudo acaba, tudo é frágil, acabou aquela durabilidade. A mesma coisa, a fé, a esperança, os dons espirituais, é meio frágil, eles acabam, vão desaparecer. Agora o amor jamais acaba, é o que nós precisamos de algo que dura para sempre, que é eterno, porque nós somos eternos. Deus nos criou para a gente ter vida eterna e vida com abundância. Amém, queridos? Deus abençoe cada coração. Curve a sua cabeça, vamos orar. Muito obrigado, Deus, por tua palavra hoje, que nos abençoou, que nos ajudou a entender que amor é esse. Meu Deus, com dificuldade nós chegamos, Senhor, ao final, sabendo que nós estamos num padrão muito longe do padrão do Senhor, mas nós aprendemos que nós precisamos crescer no amor, amar o irmão que nós estamos vendo, porque Tiago escreveu, João escreveu, como é que você ama a Deus que não vê e seu irmão que vê você não ama? Coloque esse amor no nosso coração pelos nossos irmãos, o amor que nós temos por Ti, ó Deus. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, mas nós precisamos amar o nosso irmão como a nós mesmos, como diz a Tua palavra. Que o Senhor nos dê cada vez mais condições de amar uns aos outros, é a nossa oração, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?